Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de redação. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Assim como todas as outras disciplinas, redação também tem que ser estudada de forma estratégica. Então nós vamos basicamente estabelecer uma estratégia de redação com relação à introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois faremos uma análise com relação à gramática, quais conectivos usar, onde, quando, como, enfim, em cada parte dela, no desenvolvimento, introdução, conclusão. E por fim, teremos então uma análise prática com base numa proposta de redação, com base nos seus textos de apoio e como traçar uma estratégia com relação ao que está sendo pedido e com relação aos textos de apoio e como desenvolver um brainstorming acerca do assunto. Mas para iniciar, então, como é que a gente cria uma estratégia de redação? Com base no quê? Temos que compreender que ela basicamente serão três estruturas. Será a introdução, desenvolvimento e conclusão. São três partes, certo? Começando pela introdução. São três coisas que nós precisamos saber com relação à introdução. Você tem que definir ou contextualizar o assunto ou o tema. É a primeira coisa que tem que ser feita numa redação. Vamos dar um exemplo rapidão aqui, ó. Nós vamos começar assim, ó. A segurança pública é. E aí tu define para nós o que ela é. É literalmente assim, ó, definir ou contextualizar o tema. Tu vai, de forma sucinta, tu vai definir o que é a segurança pública, segundo a tua concepção, enfim. Nesse contexto, claro, de exemplo. A próxima etapa, então, depois de tu definir, depois de tu me dizer o que a segurança pública é, tu vai elaborar uma tese sucinta sobre a segurança pública, por exemplo, ou sobre o tema em questão. E na sequência, tu vai citar dois argumentos de causa, consequência, que se relacionam com esse tema. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático aqui, ó. Então, no exemplo, a gente começa assim, ó, a segurança pública é blá blá blá. Você definiu, né? Entretanto, aí vamos a um problema específico ou a uma temática específica, uma tese. Qual é a tese com relação à segurança pública? O que ela é? Que é um problema específico relacionado à segurança, o aumento da violência, a precarização das forças policiais e falta de políticas preventivas. Então, aqui nós já temos uma tese junto com argumentos. Poderia ser separado, mas nesse caso está tudo junto. Então, ó, a tese é que existem problemas específicos relacionados à segurança pública. Essa é a tese. Quais são os argumentos? Os argumentos a precarização das forças policiais e a falta de políticas preventivas eficazes. Esses seriam os dois argumentos com relação ao tema segurança pública e os problemas de aumento da violência urbana. Certo? Então, como tese, retomando aqui a nossa estratégia de redação, perceba, definir ou contextualizar o assunto. O assunto é segurança pública aí tu define para mim, ou tu contextualiza para mim o que é segurança pública. Elaborar uma tese sucinta sobre o tema. Qual é a tese sucinta sobre o tema? É que existe um problema na segurança pública, essa é a tese. Existe um problema e esse problema causa o aumento da violência urbana. Ponto. Isso é uma tese. Agora tu vai me dizer por quê. Tu vai ter que me argumentar com pelo menos dois argumentos por que existe esse problema que causa o aumento da violência urbana na segurança pública. Aí você vai me dizer também, ó. Porque existe a precarização das forças policiais e a falta de políticas preventivas eficazes. Pronto. Você finalizou o básico da introdução, que são basicamente esses três conceitos. Definir ou contextualizar o assunto ou tema, segurança pública, elaborar uma tese, ou seja, dizer que existe um problema e esse problema causa um aumento de violência urbana, e citar dois argumentos que se relacionam ao tema. Os argumentos ali, no caso, seriam precarização das forças policiais e falta de políticas preventivas eficazes. Beleza. É isso que tem que ser feito na introdução. São esses três pontos principais que tem que ser bem descritos. Beleza. E aí? E aí iniciaremos o desenvolvimento. Perceba que a gente só definiu e basicamente citou a tese e citou dois argumentos. Agora nós temos que expor, desenvolver, elaborar, dissertar sobre a tese e os argumentos, principalmente os argumentos. Então, nós vamos começar então pela exposição do primeiro argumento e a contextualização dele. Depois nós iremos utilizar um repertório temático referente ao argumento. Vamos desenvolver uma tese aplicada ao argumento, fazendo comparações, concessões, divergências, enfim.
Aqui será basicamente a etapa da discussão ou do debate proposto. Por fim, teremos a exposição da problematização, dando um relato. E essa é a lógica básica de um desenvolvimento. Essa lógica ela serve tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2. Vamos a um exemplo direto aqui. Exposição do primeiro argumento. Falta de investimentos adequados nas forças policiais. Que basicamente se relaciona aqui, a precarização das forças policiais, a falta de investimentos adequados nas forças policiais. Então, você inicia dizendo de onde vem a precarização das forças policiais. Devido à falta de investimento. E assim você vai desenvolvendo. E aí você sempre, com base no início, você expõe o primeiro argumento, exposição do primeiro argumento, e já vamos, na sequência, a utilização de um repertório temático. Isso significa o quê? Você vai expor o primeiro argumento, falta de investimentos adequados, e você sempre vai usar um conforme, um segundo, você sempre vai se apoiar em alguém. Quem é que corrobora que existe essa falta de investimentos adequados nas forças policiais? Olha, conforme apontado pela estatística do relatório de segurança pública no Brasil, muita defasagem. Então, você sempre vai usar como se fosse um porto seguro, assim, um repertório que geralmente vai vir oriundo daqueles textos de apoio. Você expõe, perceba, exposição do primeiro argumento. Você expõe o primeiro argumento. Daqueles dois, você inicia o desenvolvimento expondo o primeiro argumento e, na sequência, você já diz, conforme o repertório tal que nós iremos extrair depois, por exemplo, de um texto de apoio 1, 2 ou 3. Na sequência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver a tese aplicada ao argumento, fazendo comparações, concessões, divergências, enfim. Temos que expor a nossa tese agora com base nesse argumento. Depois fazer uma exposição da problematização, relatar os casos, enfim. Vamos aqui ver uns exemplos, por exemplo, aqui, essa precarização compromete a eficiência do trabalho policial e pode resultar em consequências negativas como aumento da criminalidade e desmotivação dos agentes. Isso aqui é uma tese. É tu que está me dizendo isso. Percebeu? Tu iniciou expondo o argumento 1. O argumento 1 é a falta de investimentos adequados. Aí você usou um repertório, conforme a estatística ou relatório de segurança pública. Legal. Aí agora tu vai me cagar a tua tese. Caga a tua tese para nós aí. Essa precarização compromete a eficiência do trabalho policial. Isso é o que tu pensa, tá? Isso aí não tá escrito em lugar nenhum. Isso aqui é a tua tese, ó. Tu que tá dizendo que essa precarização compromete a eficiência. E aí depois tu vai dizer ali, com consequências negativas, como aumento da criminalidade, desmotivação, enfim. Perceba a estratégia. A estratégia é sempre a mesma. Você expõe o argumento, você utiliza um repertório, que vai ser oriundo lá dos textos de apoio, você desenvolve uma tese, então caga a tua tese aí para nós, e aí expõe a problematização ou relata alguma coisa, um relato de caso, enfim. Que é basicamente tu dizer o que está causando, tu vai elaborar uma tese para comprovar o teu argumento, né? Dizer o que está causando isso. E, por fim, expor a problematização. Qual é a consequência? Consequência negativa. A consequência é o aumento da criminalidade. Sobrecarga de trabalho, saúde mental, entendeu? São as consequências é basicamente a problematização, são as consequências da tese aplicada ao argumento. É isso. Tu vai repetir essa mesma lógica tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2. Então tu vai pegar o primeiro argumento, vai executar esse script aqui, vai pegar o segundo argumento e vai executar o mesmo script. É a mesma coisa. E por fim, na conclusão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma retomada do tema. Então nós temos que falar novamente da segurança pública, porque, por exemplo, nesse caso, o tema era segurança pública. Retomar, então, o tema em si e fazer um fechamento das ideias ou propostas de intervenção. Se o examinador solicitar uma proposta de intervenção, nesse momento você vai ter que fazer o fechamento dela. Então, dizer, quem tem que fazer alguma coisa é o governo e tem que ser feito isso, dessa forma, por quem que tem que ser feito, como que tem que ser feito, enfim. E, por fim, uma finalização contextualizada dos argumentos em relação ao tema.
Vou só demonstrar aqui rapidamente como que isso poderia ser feito. Então, na conclusão, o cara sempre começa, então, com portanto, enfim, um conectivo conclusivo ali. Você vai apresentar novamente o tema que foi apresentado na introdução, que é o segurança pública em si. E por fim lá, ó, se for solicitado, tu vai ter que dizer assim, ó, tu vai ter que dizer quem, o que, quando, como, enfim, tu vai ter que dizer, por exemplo, é imprescindível que o governo priorize na estrutura policial, bem como no treinamento contínuo dos agentes e na adoção de estratégias modernas de policiamento. Vai ter que dizer quem e vai ter que dizer quem tem que fazer, o que tem que fazer, como que tem que fazer e o que tem que ser feito. É quem, o que, como. É nesse momento que tu tá literalmente atribuindo uma proposta de intervenção. Tu está propondo uma proposta de intervenção. Né? E na finalização é sempre, na maioria das vezes é assim, ó, somente com essas medidas, somente dessa forma com que tu está propondo. Então, basicamente, está argumentando que se você não fizer conforme eu estou tentando te dizer para fazer, vai ficar mais difícil. Então, ó, somente com medidas eficazes será possível garantir um ambiente seguro e justo para toda a população. É sempre aquele argumento final, aquela questão de finalização contextualizada dos argumentos em relação ao tema. Então, ó, estrategicamente, a redação é isso. É literalmente isso. A introdução são esses 3 pilares: definir ou contextualizar o tema, elaborar uma tese e citar 2 argumentos. O desenvolvimento, tu pega cada um desses argumentos e executa esse script aqui. Ó. Tu expõe o primeiro argumento, tu utiliza um repertório para contextualizar esse argumento, depois tu elabora uma tese com base no que foi exposto, com base no repertório, e por fim tu expõe uma problematização, uma consequência, enfim, que tem relação com a tua tese e com o teu argumento. Você faz isso para o desenvolvimento 1, faz isso para o desenvolvimento 2, por fim tu chega na conclusão, a conclusão tu retoma o tema inicial, o tema, não o argumento, o tema, inicialmente o tema. Depois tu faz o fechamento das ideias ou propostas de intervenção, aí sim tu vai estar retomando os argumentos, né? Mas não retomando eles, né? Tu vai estar fazendo o fechamento ou fazendo as propostas de intervenção. Tem que dizer quem faz, o que faz, como faz, quando faz. Esse é o tipo de coisa que às vezes é solicitado, uma proposta de intervenção. É na conclusão que tu faz isso. E por fim, uma finalização contextualizada, aí sim, dos argumentos com relação ao tema. Este foi o estudo estratégico de como elaborar uma redação. Nas aulas seguintes, estudaremos as relações de gramática e também um estudo de caso de redação na prática.